Aleluia. Bem, depois de tudo isso, vamos à palavra. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas creem em Deus. Antigamente, quando a gente ia falar de Jesus para as pessoas, parecia até que tinha gente que não sabia, não acredito. Não, hoje não, todo mundo crê em Deus. É fácil. Você vai abordar uma pessoa, ela acredita em Deus. Existem milhares de pessoas hoje que inclusive seguem o Evangelho. Mas falta, no meio daqueles que creem, uma realidade prática do andar com Jesus dia a dia. Falta para a maior parte daqueles que creem a experiência viva com a palavra de Deus como palavra de Deus, poderosa e eficaz, que realiza. Hoje nós vivemos um tempo em que você, pelas redes sociais, pela internet, pode seguir várias pessoas, pregadores, e pode ouvir mensagens bem elaboradas, mensagens profundas e mensagens inclusive que cativam, que logo depois de ouvir você fica satisfeito, sem contudo ser transformado. Sabe? No tempo que nós estamos vivendo hoje, urge a necessidade de nós transformarmos a nossa fé mental em uma experiência viva com Deus. Deus quer levantar uma geração de pessoas que tenham uma experiência viva com Ele. Que assim como os apóstolos puderam dizer, nós andamos com Ele, comemos com Ele, vivemos com Ele, convivemos com Ele, experimentamos o milagre da presença dEle, assim é hoje nos nossos dias. O Espírito Santo quer dar aos que creem essa experiência viva com a presença do Senhor. Deus deseja que a Bíblia que está nas tuas mãos, pega ela aí agora. Deus deseja que essa Bíblia que está na sua mão aí, que é palavra de Deus, seja a base para que você viva experiências conforme a palavra de Deus. Deus quer te dar experiências com a palavra dele. Mas não experiências apenas no nível do intelecto, do conhecimento, não, é experiência viva, de experimentar aquilo que a palavra de Deus diz. É muito diferente. Todas as pessoas sabem que Deus as ama, mas uma coisa muito diferente é você ter uma experiência com o amor de Deus. Isso é outra coisa. Muitas pessoas creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas outra coisa muito diferente é você ter uma experiência com a Bíblia como palavra de Deus na sua vida. Bem, eu estou dizendo isso para vocês porque hoje o que eu quero compartilhar com a igreja é uma experiência que eu tive com Deus que brotou aqui das Escrituras da palavra do Senhor. Então, eu quero compartilhar essa experiência que eu tive com o Senhor com vocês. Eu vivi em 2021 um tempo muito difícil, de um sofrimento muito grande na minha alma por conta do meu filho. E eu clamava ao Senhor por uma resposta. Pedia ao Senhor uma luz, uma direção, que Ele me dissesse. Eram muitas vozes, mas todas confusas. E eu queria uma voz só. Eu queria ouvir a voz do Senhor. Então, todas as madrugadas, quem me conhece sabe que eu acordo 4, 5 horas da manhã. Eu fico chateada quando eu acordo 6 horas, sabe? Porque eu gosto de acordar 4 horas e ficar ali, ó. Né? Quando dá 6 horas, todo mundo acorda. Eu já orei, eu já li a Bíblia, eu já orei por pessoas. Esse é o meu tempo com Deus. E todas as madrugadas, quando eu acordava, eu ajoelhava para orar e eu não conseguia mais falar. Eu só chorava. Eu não conseguia falar uma palavra. Eu dobrava os joelhos e chorava, mas não era um choro assim, aquele choro emocionado. Era um choro do profundo da minha alma. Era um choro tão profundo que eu sentia que estava alojando uma tristeza no meu coração.
E aquele choro estava vindo de lá. E eu, chorando, comecei a preocupar comigo mesma. Chorando e falava, meu Deus, mas esse negócio não tá bom não. Esse choro aí está muito esquisito. E foi assim vários e vários dias. Eu acordava, dobrava o joelho e chorava, porque eu não conseguia falar. Um dia desses, chorando ali na presença do Senhor, me veio uma palavra ao coração, que veio assim, dessa forma: cante sobre a dor. E na hora eu parei de chorar e falei, cantar sobre a dor? Ué, quem que cantou sobre a dor? Vocês sabem quem na Bíblia cantou sobre a dor? Pode falar. Vocês sabem quem cantou sobre a dor? Gente, eu achei que ia ser fácil, viu? Tem muitas pessoas, né? Talvez aqui vocês não saibam de quem eu estou falando. Mas quem cantou sobre a dor foi Paulo e Silas. E é a minha primeira resposta que veio do Senhor para a minha vida naquele dia, brotou da história desses dois homens que cantaram sobre a dor. Então, quero que você abra comigo agora a sua Bíblia no capítulo 16 de Atos, porque nós vamos ler apenas um trecho dessa história. Atos, versículo 20, de 20 ao 26. Está escrito assim: e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Bem, essa palavra ela é poderosa. Eu tenho certeza que você já ouviu essa ministração outras vezes. O texto aqui está falando da segunda viagem missionária de Paulo. Ele está agora com Silas. Ele passou por várias cidades até chegar a essa cidade de Filipos, onde acontece essa prisão. A cidade de Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia, era uma cidade próspera por conta de mineração de ouro, era uma cidade que também tinha uma famosa escola de medicina, então era uma cidade muito próspera. A razão pela prisão dos dois, o texto já nos informa, né? O texto vai nos contar que Paulo e Silas oraram por uma moça que fazia adivinhações, e o espírito imundo deixou aquela moça, e os seus senhores ali ficaram indignados por conta do prejuízo financeiro que ia tomar. E é óbvio que existe uma outra questão, né, religiosa por trás disso, que eu não vou me deter agora. E as autoridades de Filipos então lançam mão desses dois e leva, depois de uma surra bem dada, os dois para a prisão. E eles ficaram ali na prisão, sofrendo com as pernas presas ali ao tronco, ou seja, com uma circulação sanguínea difícil, depois de tomar aquela surra. A Bíblia vai falar para nós que eles são levados para uma prisão inferior, num lugar de isolamento, de escuridão, onde não se tinha água, onde não se tinha pão, e ainda foi colocado pessoas para vigiá-los ali naquela prisão. E pense você, qual era a condição daqueles homens ali naquela prisão, naquele dia, quando eles foram deixados ali naquele lugar?
O texto não retrata, não fala mais nada a respeito de como eles chegaram ali, de como eles estavam. Só começa falando para nós, depois de deixá-los na prisão, o texto vem falando que por volta de meia-noite, parece que teve um tempo que eles foram deixados ali, e por volta de meia-noite, imagino que eles estavam ali recobrando sentidos, por volta de meia-noite. E a Bíblia diz que esses homens começaram a orar e passaram a cantar e louvar a Deus. E os presos que estavam ali começaram a ouvir numa prisão aquilo que nunca antes tinha sido ouvido ali. Pessoas orando e cantando numa prisão. Era o tipo de coisa que eles nunca tinham visto ali naquele lugar. Mas a Bíblia vai dizer para nós que essa atitude desses dois homens não ficou sem resposta. A resposta foi imediata. O texto diz também, de repente. Eu amo essa expressão, de repente. Porque a vida, ela pode estar para você sendo assim, ordinária, cotidiana, as coisas seguindo normalmente. Mas, meu irmão, de repente, tudo pode mudar. De repente as coisas podem acontecer. De repente Deus intervém. De repente Deus opera. De repente as coisas podem mudar na nossa vida. E foi o que aconteceu. A atitude, o louvor daqueles homens gerou uma resposta imediata. O céu deu sim e amém para o que eles estavam fazendo ali naquele lugar. E a Bíblia vai dizer para nós que as estruturas daquela prisão se abalaram, todas as portas se abriram e as algemas de todos caíram. Foi uma libertação total. Eu fico pensando no que aqueles outros presos que estavam ali poderiam imaginar que estava acontecendo. Tudo tão diferente, homens cantando, homens orando, de repente abalos na prisão, portas se abrindo, correntes caindo. O que havia causado naquele lugar uma tamanha descarga de poder? Porque o que aconteceu ali, gente, foi uma descarga de poder. Sabe o que é mais inacreditável para mim nessa história? Não é o fato de Deus responder à fé daqueles dois homens. Não é o fato do céu dar resposta para aquele louvor verdadeiro que brotou da prisão. Não é isso. O que mais é inacreditável para mim nessa história aqui é que esses homens estivessem orando e cantando depois de tudo aquilo que eles tinham vivido naquele dia. Passando pela cidade, evangelizando, expulsando demônios. Imagina ali o povo em cima deles e pega aqui, pega ali, bate, arrasta e joga na prisão. É inacreditável para mim que depois de tudo isso eles recobrando os sentidos por volta da meia-noite começassem a louvar e cantar. Sabe? Esse dia que para eles poderia ser considerado um dia tenebroso ou o dia mau, sabe aquele dia mau? Poderia ser esse dia o dia mau para eles, mas sabe, Paulo e Silas ali na prisão, digamos que recobrando os ânimos, Silas poderia dizer para Paulo: pô, mas que furada você me colocou, hein? Escolheu justo eu para fazer essa viagem. Por que você não chamou o Marcos lá, né? Que já tinha aprontado com o Paulo, eles já tinham tido um problema. Por que você não chamou ele, que essa surra ia ser bem dada nele, né? Mas por que você teve me chamado? Justo a mim. Pensa, irmãos, a primeira vez que Silas está ali viajando com o Paulo, e aí logo, olha só que empreitada. Mas não foi isso o que aconteceu ali. A Bíblia não nos narra esse tipo de diálogo. A Bíblia só nos diz que, recobrando os sentidos, por volta da meia-noite, esses homens começaram a cantar e a louvar. Imagine quão estranho era aquele som para aqueles prisioneiros, irmãos. Ali na prisão era lugar de dor. Ali naquela prisão era lugar de gemido, de ruivo, né? Sei lá, ruivo, fala? Uivo. Era lugar de palavras de baixo calão. Era lugar de xingamentos. Não era lugar de louvor, não. Não era lugar de oração, não. Aquele lugar não era a igreja. Onde muitas vezes é o lugar que nós deixamos para orar.
Aquele lugar não era a igreja, onde muitas vezes é o único lugar onde nós viemos louvar. Não era, era a prisão, uma terrível prisão, um lugar interior, escuro, sem a menor ventilação, preso, doídos, doendo e tudo mais. Foi nesse lugar que eles começaram a orar e cantar. E não quer dizer que eles não estavam sofrendo, não, eles eram homens. Certamente aquilo ali estava doendo, mas eles estavam ali cantando sobre a dor. Eles estavam ali cantando sobre o sofrimento, cantando sobre aquela situação difícil que eles estavam vivendo. E esse é o título da mensagem, Cantando sobre a Dor. Repita comigo, Cantando sobre a Dor. Então, voltando ao meu filho, em 2021, ele estava dando seguimento a um tratamento que ele vinha fazendo com a fono. Nessa altura, eu estava pagando uma alfabetizadora para ele, porque em 2020 eu não aguentei as aulas online, irmãos. Eu liberei eu e ele das aulas online, porque não deu, sabe? Assim, eu precisava de uma fé que eu não tinha. Então, liberei ele das aulas online, mas ali em 2021 estava ele pagando a conta de ter ficado aquele ano, só matriculado. Então, ele tinha aula todos os dias com a alfabetizadora de manhã, ele tinha fono, e ele estava sendo supervisionado por uma psicopedagoga também, e ele ia para a aula de tarde, e ele chegava de noite, ele fazia para casa, e de manhã tinha mais para casa, e tinha alfabetizador, e tinha fono, e tinha... Você pensa, estava nesse esquema. Então, a fono, a alfabetizadora e a psicopedagoga começaram a me queixar dele, falando que ele não prestava mais atenção, que ele estava agitado, que não estava adiantando fazer nada com ele. Só que isso não foi uma vez. Sabe aquele negócio, toda vez que você vai lá e no final, não está dando não. É tipo a mãe que deixa o filho na casa de alguém e fala assim, aprontou demais. Tipo assim, não traz de novo, não. Eu olhei, mas quebrou lá as plantas, abriu a gaiola do passarinho. É tipo isso aí que está acontecendo. E era assim, toda vez, era aquela queixa. E falavam assim, você não acha que tem que mudar de escola, não? E eu comecei a fazer uma investigação em todas as escolas, e eu não conseguia entender a lógica de eu mudar de escola e ia ficar tudo na mesma. Você não acha que ele tem que brincar mais? Não, aí é eu brincar com ele. Comecei, em vez de mãe, virar, a responsável por entreter ele, porque eu não tenho só ele de filho, não tem primo, não tem nada. Eu tinha que brincar com o menino também. Eles falaram, você não põe ele na atividade. Gente, eu comecei a ficar, tipo assim, porque eu estava exaurida emocionalmente, cansada, ele também cansado, e a gente já estava esgotando a minha energia espiritual, a minha energia emocional, financeiramente, era um gasto altíssimo. Eu já estava no extremo, no limite, eu fazia tudo o que pedia e não dava certo. E aí, foi que nessas orações eu comecei a me abater e a me entristecer profundamente. Falei, Deus, então o Senhor entra nesse negócio e me ajuda, porque todo mundo fala, faz e não dá resultado, eu só tenho reclamação, eu só tenho queixa, eu já estou chegando no limite. Então, numa dessas madrugadas, quando eu ouvi, Cante sobre a Dor, eu comecei a cantar. Eu pensei, é verdade, eu vou ministrar para a minha alma, porque eu estava andando num estágio assim. A fono, a alfabetizadora e a psicopedagoga não eram evangélicas. E um dia a fono, ela quase fez um atendimento comigo. Ela falou assim, nossa, mas você está tão abatida. Mas eu estava cansada, exaurida, e não sabia mais o que eu fazia. E eu estava naquele nível que eu não podia pensar na situação que eu chorava. E eu estava naquela situação que ninguém podia olhar para mim mais afetuosamente, que eu chorava também. Eu estava no limite, do limite, do limite. Então, quando eu ouvi aquela palavra na madrugada, cante sobre a dor, e eu voltei a essa passagem, por isso que eu li essa passagem com vocês, e eu li de uma forma diferente aquela passagem, aquele dia, e entendi que eles cantaram, não porque estava tudo bem, porque estava dando tudo certo, não, eles cantaram num momento muito difícil da vida deles, e eu entendi que era para eu ministrar a minha alma. Então, comecei a cantar. Então, eu peguei uma música
que retratava muito o que eu estava sentindo ali naquele momento. É uma música da Cassiane, Penteca, né? Tem que ter um tiquinho de Pentecoste na nossa vida, né, irmãos? Vamos lá. Tem hora que tem que relampear, sapatear e pegar fogo, fala a verdade, não é não? A música diz assim: Deus não rejeita a oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. É o de repente, né? De repente, Deus vai na frente. Ah, glória. Eu comecei a cantar para minha alma. E eu falei assim, e essa música, depois eu fiquei pensando, será que a Cassiane, quando fez essa música, estava pensando nesses dois? Porque encaixa, né? É claro que a Bíblia inspira as canções, não é? Eu gosto de saber a história das músicas, sabe? Um dia desse eu entrei numa live da Raquel Emerick e perguntei para ela lá, qual que é a origem dessa música aí? Como é que foi? E ela contou uma história que eu até fiquei encabulada. Eu gosto de saber de como as músicas surgiram. E aí foi assim. Eu comecei a cantar, mas eu ministrava para minha alma. Deus não rejeita a oração. Eu estava assim, fanática, sabe? Estava cantando, não queria nem saber se estava bonito, se não estava, quem estava ouvindo, não estava. Quando a coisa vinha para bater meu coração, eu cantava. Deus não rejeita a oração. Um dia, eu estava lá em casa lavando as vasilhas e estava lá. Então louve, simplesmente louve. A minha mãe entrou e falou assim, uai, você mudou o repertório? Porque antes eu estava ouvindo muito Baruque, sabe? Estava assim, naquele som mais, né, Baruque e tal. Aí, mamãe, você mudou o repertório? Eu falei, estou profetizando. Aí ela falou, e era assim. Eu cantei, porque eu de repente ia acontecer. Deus vai na frente, abrindo, aí eu já via Deus estendendo as mãos dele, assim, é a hora. E quando ele estender as mãos, é a hora de vencer. Eu só ficava nessa. E assim eu fui cantando muitos dias. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam, mas eles poderiam muito bem estar chorando, gritando, lamentando ou gemendo, porque a situação permitia isso para eles, né? Eles poderiam estar fazendo isso, porque a situação deles era de dor, e eles poderiam estar exprimindo a dor deles de uma forma muito diferente, não é? Assim como eles, nós também passamos momentos difíceis, de escuridão, momentos de sofrimento. Assim também como eles, nós também podemos cantar sobre a dor. Nós também podemos ter com essa palavra aqui, quando a palavra vem e me conta a história de Paulo e Silas, não é para me saber que essa história aconteceu com esses homens apenas, não. É para eu saber que esse tipo de coisa pode acontecer comigo também. Que essa palavra também é viva e se aplica à minha vida e à sua vida. E é isso que eu disse para vocês no início. Deus quer nos dar uma experiência de uma fé que não é só mental não, mas é uma fé viva que se transforme em uma experiência com Ele, de verdade. O que está escrito aqui é para nós vivermos. O que está escrito aqui é leia e viva. Leia, experimente. Leia e se aproprie dessa palavra. É isso que está escrito aqui para nós. Como diz a canção, né? O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares... Aí, olha, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das provações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima do pecado, acima de qualquer coisa. Ele nos faz andar acima. E sabe quando eu falo para vocês, a gente tem que aprender que a gente não canta, não é só na igreja, não.
a gente tem que ministrar a nossa alma. Aquilo que os ministros de louvor fazem aqui, quando nós estamos adorando a Deus, você tem que fazer na sua casa, ministrar a sua alma. Não foi isso que Davi fez? A minha alma, por que você está abatida? Vamos cantar um hino de vitória, vamos entronizar o Senhor, vamos falar quem é que reina, quem que opera, quem que se manifesta. Nós precisamos ministrar. A Bíblia diz que os presos escutavam os louvores daqueles homens. Repita comigo, era inacreditável. O que estava acontecendo ali era inacreditável. Aí eu fico pensando, eles sabiam muito bem que dor aqueles homens estavam passando. Eles sabiam. Não assim de, eu vou tentar imaginar o que você está sentindo. Não, eles sabiam que surra eles tinham tomado. Eles sabiam do temor de ficar naquela cela interior, de como era horrível ficar naquela solitária lá, né? Estavam em dupla, mas naquela cela solitária, em escuridão, em privação. Eles sabiam que era estar naquele lugar. E eles ouviram 2 homens cantando e louvando. E eu fico pensando, o que as pessoas nos ouvem quando elas estão próximas de nós? Quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos passando momentos difíceis, qual que é a canção que as pessoas ouvem de nós? Eles ouviram algo que eles nunca tinham ouvido antes e era inacreditável. E eu comecei a cantar sem parar, como eu disse aqui para vocês, a ministrar a minha alma. E fui cantando, isso foi dias, e fui cantando. E aquela tristeza, ela foi saindo do meu coração. Aquele choro já não tinha mais lugar. Naquele dia em que o Senhor falou para mim assim, canta sobre a dor, eu não chorei mais. Aquele choro foi embora e eu comecei a cantar. Aquele choro deu lugar a um louvor. Sabe por quê? Eu estava cantando sobre a dor. Você sabe o que acontece quando você canta sobre a dor? Quando você canta, louva a Deus acima de qualquer situação que você esteja vivendo, você entroniza Deus. Porque quando nós estamos passando momentos difíceis, nós temos uma tendência muito grande de perder o Senhor. Onde que está Deus nisso aqui? Por que isso aconteceu comigo? Deus, mas peraí, né? Qual foi a parte que eu perdi? Onde que o Senhor está? Não é assim? Nós temos uma facilidade muito grande de perder o Senhor quando nós estamos em situação difícil. Mas o louvor coloca Deus no lugar onde Ele deve estar em nossas vidas, entronizado. Aquele que canta, independente da situação que esteja vivendo, ele diz, eu tenho certeza que Deus está comigo. É como se você estivesse dizendo isso. Independente de qualquer coisa, eu sei que Deus está comigo, que os meus problemas e necessidades pessoais não são maiores do que a realidade da sua presença. É uma atitude de fé, é fazer sem ver, mas crendo que Ele está ali. Nós não somos a geração de Tomé. Jesus disse a Tomé que viria uma geração de pessoas que não veriam, mas elas creriam de todo o coração. Tomé não pertencia a essa geração, mas nós pertencemos a essa geração, dos que não viram e creram. Eu pertenço a essa geração, eu não sou da geração de Tomé. Eu não pertenço a essa geração que precisa ver para crer, porque eu tenho na palavra de Deus o suficiente para crer sem ver. Então eu posso sim cantar a Deus no momento mais difícil da minha alma, que deixe todas as pessoas confundidas, porque eu estou entronizando Deus, Ele está acima de qualquer coisa que eu esteja vivendo, e que Ele esteja na minha vida no lugar de honra, que ninguém que está ao meu lado perca Deus na minha vida, quando eu estou passando uma situação difícil. Quando está tudo bem, eu estou lá na praia, todo mundo está vendo Deus na minha vida. Olha como está prosperando o Senhor, o irmão. Olha que alegria para ele estar na praia nesse momento. Olha, as pessoas veem Deus na nossa vida quando nós compramos uma casa. As pessoas veem Deus na nossa vida quando nós estamos com um carro novo. Mas as pessoas estão vendo Deus na minha vida quando eu estou passando pelo deserto árido, difícil. Pelo momento mais sombrio, talvez, da minha alma. As pessoas conseguem ver, as pessoas podem não ver, mas você precisa caminhar na certeza de que Ele está com você. Então, quando você canta, você entroniza Deus. E é por isso que nós devemos cantar sobre a dor.
Porque cantando sobre a dor, é assim que a tristeza vai embora, a depressão vai embora, e um monte de coisa ruim vai embora. Porque não tem mais lugar. Porque quando nós cantamos ao Senhor, nós damos glória a Ele num momento difícil, irmãos, o céu vem e responde. Ele diz amém. Que coisa mais bonita é esse culto que você está dando hoje aí. A palavra de Deus na sua boca é verdade mesmo. Esse é o louvor verdadeiro. É quando o céu escuta a canção e diz amém, é verdade. É assim que ele vive, é assim que ela vive, é desse jeito. Isso é adoração, isso é trono de glória, isso é portal para Deus passar, isso é porta aberta para Deus agir. Isso é que é louvor, isso é que é adoração, quando o que eu canto é verdade na minha vida. Sabe o que acontece quando nós cantamos sobre a dor? Nós mudamos o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, porque louvor não é coisa de quem está só na igreja, não. Porque louvor não é coisa só de quem é do ministério de música na igreja, não, não é, isso é uma mentira. O louvor deve fazer parte das nossas vidas em todo lugar, por onde quer que nós vamos. O louvor traz para nós o refrigério da presença do Senhor, alegra o nosso coração, nos enche de esperança, faz a gente ver aquilo que nem existe ainda e experimentar como se existisse. O louvor entroniza o Senhor na nossa vida. Por isso o salmista diz lá no Salmo 34:1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Olha que oportunidade na nossa vida, é quando o louvor verdadeiro está brotando dos nossos lábios. Por isso ele diz no Salmo 113:6, desde o nascer do sol até o seu poente, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é louvado só na igreja, não, é louvado na minha vida, no culto que eu sou um culto, irmãos. Eu sou um culto que começou, não foi agora não, começou 6 horas. E quando eu acordei, eu falei assim, oh Deus, acordei 6 horas, fiquei triste. Eu queria ter acordado 4. Mas tudo bem, eu fiz tudo o que faria 4. Mas eu falei, oh Senhor, eu fiquei triste. Mas eu vou te adorar mesmo assim. Eu vou te adorar, eu vou dizer que eu quero mais do Senhor. Porque tudo que ainda nós temos é muito pouco, e nós não podemos nos satisfazer com tão pouco, se Ele ainda tem tanto. Eu quero algo novo, Deus, eu quero experiências novas, eu quero ir mais fundo com o Senhor, existem águas mais profundas e eu quero mergulhar. Recebe aqui a minha canção, o louvor já começou, a adoração já começou. Senhor, enche a minha casa, enche esse lugar, enche a minha vida. Irmãos, o louvor começou ali, e ele só vai terminar quando eu deitar e dormir, e Ele vai estar ali, velando o meu sono. Senhor, muito obrigada. Desde o nascer do sol até o seu poente, louvado seja o nome do Senhor. O louvor é uma expressão de fé e uma declaração de vitória. Eu declaro, eu tenho fé e eu declaro vitória. Eu canto, eu ministro a minha alma, eu profetizo, eu adoro e entronizo Deus. Tudo numa canção só. Nós declaramos que Ele está no controle de todas as coisas e que tudo na nossa vida vai cooperar no final, para o bem, para o nosso bem. Qual é a canção que o Senhor tem ouvido dos seus lábios? Qual é a sua canção? Qual que é o louvor? Qual que é a adoração que está acontecendo aí nesse templo que é você? Sabe o que acontece quando nós cantamos sobre a dor? O nosso inimigo é desbaratado. Porque o diabo, ele não faz tudo, mas ele se aproveita de tudo. Ele está sempre ali buscando ocasião contra as nossas vidas. Ele está sempre ali lançando seus dardos inflamados. Ele está sempre ali, criando situações para nos ver enredados, para nos abater. Eu não esqueço um sonho que eu tive uma vez, que eu entrava assim num lugar onde o juiz ele estava ali para julgar uma causa, era um tribunal. E eu entrei, ele ia julgar minha causa. E eu entrei, sentei no primeiro banco, não tinha ninguém, nem o juiz estava lá. E eu levantei do banco, ergui as mãos e comecei a cantar e a adorar o Senhor. De repente, o diabo entrou por trás e começou a lançar setas. E à medida que ele lançava aquelas setas, eu ia baixando as minhas mãos e ia me entristecendo. Enquanto eu esperava o juiz chegar, o diabo entristecia minha alma. E muitas vezes é isso que o diabo faz mesmo.
Enquanto nós estamos esperando pelo Senhor, Ele vem nos abater. Mas quando nós cantamos, nós desbaratamos o inimigo. Se ele veio por um caminho, como diz as Escrituras, ele vai fugir por 7. Por isso que eu falo com vocês que de vez em quando você tem que relampear, sapatear e pegar fogo, sim. Tem hora que você tem que ligar o som lá no talo e falar, vai embora. Canta mandando ele embora, mandando ele partir em retirada, porque tem hora, irmãos, que o inimigo, ele não nos poupa, ele vem com tudo. Mas o nosso louvor desbarata o inimigo. Tem uma vitória que foi conseguida na Bíblia através da canção, 2 Crônicas 20, vai nos contar a experiência do rei Josafá. Eu não vou entrar em detalhes nessa história, mas vocês sabem que eles ganharam uma batalha como? Louvando o Senhor. E enquanto eles louvavam, o que acontecia? O Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do Monte Ser, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando eu canto, o Senhor vai desbaratando o inimigo. Ele foge. Por quê? Porque o Senhor está sendo entronizado na minha vida. Não há lugar para Ele. Nós somos desafiados, irmãos, pelo Senhor e pela sua palavra, a sermos essas pessoas que o estão entronizando, que o estão adorando, que estão louvando o seu nome, independente daquilo que nós estamos vivendo, porque só assim nós vamos viver a experiência de experimentar o poder de Deus na nossa vida. Como que vai vir se não for assim? Se não for em adoração, se não for em oração, se não for em canção, como vamos experimentar mais de Deus se não for assim? Como? Nós não vamos experimentar. E depois de tanto tempo cantando e profetizando, um dia ali orando, veio uma palavra muito forte no meu coração. Dizia assim: levanta e unge o seu filho. Ora por ele e unge. E aí, assim que amanheceu, e ele acordou, eu peguei o óleo e chamei ele, falei para ele que eu ia ungir ele, para que ele fosse curado de qualquer coisa. E orei com ele ali. Isso foi em 2021, setembro de 2021. Eu estou orando e ungindo ele até hoje. É preventivo, sabe? Mas é também... A gente, sabe, irmãos, quando os nossos pais nos mandavam para a escola e a gente vivia em outra época, eles ficavam tranquilos. Onde está o menino? Está na escola. Hoje você vai mandar seu filho para a escola, você ora, unge ele, conversa com ele e manda ele para a escola, porque aquilo ali é um campo de batalha. Ele está entrando num campo de batalha. É muito diferente a nossa realidade hoje. E eu orei por ele. E aí, na segunda-feira, a Fona atendeu ele. E assim que terminou o atendimento, ela falou comigo assim: você fez alguma coisa com esse menino? Eu falei assim: orei e ungi ele. Ele mudou completamente. Eu falei: Fiquei, glória, Deus sai na frente, abrindo caminho. O de repente de Deus, meu Pai. E aí logo veio a alfabetizadora. E quando terminou o atendimento, ela virou para mim e falou assim: você fez alguma coisa com esse menino? Eu falei assim: eu estou orando e ungindo ele. Ela falou assim: ele mudou completamente. Eu falei: meu Deus, que coisa maravilhosa. E na sexta-feira, quando ele foi para a psicopedagoga, ela terminou o atendimento e ela veio até mim como se nem justificasse ela estar atendendo. Ele falou assim: você fez alguma coisa? Eu falei: por quê? Ele mudou completamente. Eu falei assim: estou orando e ungindo ele. Irmãos, eu fiquei tão feliz naquele momento por ver o Senhor agindo e aquelas pessoas que não conheciam o Senhor, ver o que estava acontecendo com ele. A alfabetizadora e a psicopedagoga só estavam atendendo ele há um ano, mais ou menos, mas a Fono estava com ele desde 4 anos. E eu atendia essa Fono. Ela começou com ele, havia as queixas ali aproximadamente em julho, e eu comecei a atender ela em janeiro. E foi uma experiência muito forte. Um padre da região atendia ela, fazia terapia com ela, e ele de repente deixou tudo. E ela um dia me ligou e falou assim: olha, você pode me atender? E eu disse que podia.
e ela começou em janeiro. Ela tinha uma história de 15 anos tentando engravidar, e uma moça jovem, linda, ela mais o esposo, e já tinham feito tudo quanto é coisa que vocês imaginassem, buscado muitos recursos fora do nosso estado, médicos renomados, já tinha feito inseminação in vitro, já tinha, nada tinha dado certo, ela já tinha feito a inseminação, não deu em nada. E eu estava ali atendendo os caquinhos que estavam sobrando daquela situação, porque ela pensava, eu devo ser uma pessoa muito indigna por não poder ter um filho, eu devo ter feito alguma coisa muito grave com Deus por não ter uma criança. E eu dizia para ela, não, deixa eu te falar, ser mãe não é mérito, não é graça. Maria foi a mais agraciada de todas as mulheres. Nenhuma mulher que tem um filho é porque ela merece, é graça. Nós somos agraciadas por Deus quando temos filhos. Isso não quer dizer que você não é menos ou mais do que qualquer pessoa. Não tem nada a ver. E ela falava depois, eu acho que isso eu devo ter feito alguma coisa errada na vida. Ela se debatia naquela dor. Ela estava vivendo um momento muito difícil. Além do padre que tinha deixado ela na terapia, ela também, o médico que atendia ela há anos, estava deixando o caso dela porque estava se aposentando. Então ela estava se sentindo assim. E o médico que tinha pegado o caso, um homem jovem, disse para ela assim que já não tinha mais jeito, que era para ela desistir. Então ela estava assim. E eu vim atendendo ela todo esse tempo. E logo depois que essa situação aconteceu com meu filho, na primeira vez que eu fui atender ela, logo depois disso, depois que ela falou muitas coisas, encerrou a sessão, eu falei com ela assim, olha, eu nunca misturo as coisas, sabe, quando eu estou atendendo uma pessoa, nunca. Mas aquele dia foi tão pontual, que quando terminou, eu virei para ela e falei assim, olha, eu posso te fazer uma pergunta? Ela falou assim, sim, eu posso orar por você? E ela falou para mim assim, eu estou esperando isso há muito tempo. E eu me surpreendi com aquela palavra. E aí eu levantei, peguei um óleo que eu tinha lá na minha sala e falei para ela assim, olha, esse óleo é para cura. Eu vou te ungir para cura. Cura na sua alma, nas suas emoções, para o seu ventre. E eu ungi. Só que ela virou para mim e falou assim, você pode me ungir igual você ungiu o seu filho? E eu falei para ela assim, não, eu vou te ungir igual ungi o meu filho. E eu ungi ela e orei com ela. E foi assim. Todas as vezes que a sessão acabava, ela falava para mim assim, tem que orar, hein? Aí eu, tá, vamos orar, né? Vamos ungir. E aí, irmãos, um mês depois, essa moça aparece e ela fala para mim assim, eu recebi uma notícia que eu estou grávida. Irmãos, pensa. Quando essa menina falou para mim que ela estava grávida, eu fiquei em êxtase, tipo assim, e paralisada, sabe? Com ela falando assim, e eu estava sentada, eu falei, meu Deus, passou na minha mente naquela hora um filme, desde os meus momentos de angústia, de tristeza, lá no início, quando todo mundo tentava me ajudar e não vinha resposta, desde o meu choro até a palavra do Senhor. E naquele momento, eu com aquela moça ali na minha frente, ela falando aquilo, eu pensei, Senhor, né? Não bastava eu ser abençoada e essa mulher também ser alcançada pela misericórdia do Senhor. Irmãos, naquele momento, ela chorava. Eu me deu vontade de ajoelhar e levantar as mãos, só que eu falei, não, Senhor, não vou fazer não. Eu não imaginava. Eu imaginava assim que o Senhor ia abençoar o tratamento, que ela ia voltar e fazer o tratamento, que ia dar tudo certo, mas eu não imaginava que ela ia ser curada e que quando ela veio com a resposta já tinha um mês, as datas batiam. E aí, na sessão seguinte, ela veio e falou para mim que o médico falou assim, olha, ele falou para mim que essa criança não vai vingar, que ela vai morrer. Aí eu fui numa loja, comprei um vidro de óleo, fui lá na igreja, pus o óleo e falei assim, olha, você vai levar esse óleo para sua casa e todos os dias você vai ungir a sua barriga e vai dizer, Senhor, Tu és o Criador e o mantenedor da vida, o Senhor deu e o Senhor vai sustentar até o fim. Hoje a menina tem 7 meses, irmãos, ela é linda, pensa.
É isso que a palavra de Deus diz para nós, quando fala que Deus usa o nosso sofrimento para que com a consolação que nós recebemos de Deus, nós possamos consolar outros. Isso é o que eu estou querendo dizer para vocês. Deus quer nos dar experiências com a sua palavra, de coisas a respeito do nosso cotidiano, de coisas a respeito da nossa vida. Essa palavra aqui não é só para ficar a nível do conhecimento, não, é para descer para o coração e se tornar palavra de Deus, viva e poderosa como ela é na nossa vida. O que Deus nos quer dar nesse tempo? Experiências com Ele, experiências com Ele. Eu pensava que o Senhor apenas ia trazer um alento para o meu coração, mas Ele resolveu a situação do meu filho. Eu pensava que eu ia orar por aquela moça e que ela ia sair dali e ela novamente daria seguimento àquele tratamento, mas o Senhor deu a ela uma criança para que todos pudessem olhar e ver que foi Ele que fez isso. E desde o início ela ficou impactada com a história dele. Por quê? Porque desde o início ela sabia da dificuldade que eu estava passando. E quando ela me argumentou, o que você fez? Eu falei abertamente, orei e ungi. Não levei para lugar nenhum, não brinquei, não tirei da escola, não fiz nada. Eu orei e ungi, porque eu recebi uma direção do Senhor. Porque isso veio ao meu coração nos meus momentos com Deus. Irmãos, eu estou dizendo isso para a glória do Senhor. Eu estou dizendo isso para que você saiba que o Senhor quer que você tenha experiências com Ele, independente do momento da sua vida que você esteja vivendo. Deus é vivo e real. Ele quer impactar a nossa vida. Eu quero tanto que você saia aqui dessa noite, dizendo assim, sabe, a plenos pulmões, esse lugar é o Senhor. Eu quero tanto que você saia aqui dessa noite e essa canção continue reverberando na sua alma. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eu sei que nessa noite, Deus, o Senhor está aqui contemplando pessoas. Eu sei que nessa noite o Senhor está aqui contemplando vidas, oh Deus. Eu sei que o Senhor, meu Pai, os ama e quer que cada um deles tenha uma experiência com o seu amor, uma experiência pessoal e única e verdadeira, que venha impactar esse tempo da vida deles. Um novo tempo, uma nova canção, uma nova experiência com Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. É a certeza de que o Senhor é aquele que leva, o Espírito Santo é aquele que leva Jesus para o deserto, para poder ser tentado. Como pode ser uma coisa dessa? Não é Deus que nos livra, Ele nos leva para um momento difícil, mas é aquele que está conosco no deserto, que não nos deixa, não nos abandona. O Senhor é vivo e poderoso nas nossas vidas.